E nós vamos agora ao item 4 da BNCC, que trata especificamente da etapa do ensino fundamental. O ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica. Nós temos aí 9 anos a serem percorridos no ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos de idade. Portanto, crianças e adolescentes que passam por uma série de mudanças relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e emocionais. Com a mudança deste período do ensino fundamental de 8 para 9 anos, isso acabou fazendo com que os currículos fossem adaptados a esta etapa de escolarização. E nós podemos dizer que dentro do próprio ensino fundamental existiriam aí 2 etapas, né? Os anos iniciais e os anos finais. No que diz respeito aos anos iniciais, nós temos uma valorização maior das situações lúdicas de aprendizagem, até por uma questão de articulação com as experiências vividas na educação infantil. Nestes anos iniciais, há o aumento das interações com o espaço e também da relação com as múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita, e aqui nós destacamos, claro, as práticas de letramento e também da matemática. Há a ampliação das experiências realizadas por meio da oralidade e também da própria escrita, com a apropriação do sistema de escrita alfabética. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Ao longo do ensino fundamental, nos anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. No que diz respeito à segunda etapa do ensino fundamental, os anos finais, nós temos aí grandes desafios de maior complexidade pelos quais passam esses estudantes. Daí a importância de se retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental que foram adquiridas nos anos iniciais, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nos anos finais do ensino fundamental, nós vamos ter também um foco no fortalecimento da autonomia desses estudantes. Nós temos aí uma fase muito importante, que é justamente a transição entre a infância e a adolescência, que é marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Nós temos também destacado aqui na BNCC a importância de se considerar a cultura digital na qual todos nós estamos inseridos. Vale lembrar que boa parte desses jovens podem ser considerados como nativos digital, diferentemente dos mais velhos que se depararam com este mundo digital já na adolescência ou mesmo na fase adulta. No item 4.1, nós temos a área de linguagens. Esta área de linguagens da BNCC é composta pelos componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e, no ensino fundamental anos finais, temos inserida aí a língua inglesa. A finalidade desta área é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na educação infantil.
Como nós já vimos, nos anos iniciais do ensino fundamental, o foco está no processo de alfabetização. Até porque aprender a ler e escrever amplia as possibilidades destes jovens de construir conhecimentos nos diferentes componentes, tendo assim uma maior autonomia e protagonismo na vida social. Já no ensino fundamental, anos finais, as aprendizagens nesses componentes curriculares visam a ampliação daquilo que foi conquistado no ensino fundamental, anos iniciais. Como nós já vimos, há a inclusão nos anos finais da língua inglesa. E nós vamos ter aqui a busca, pela garantia aos alunos do desenvolvimento de competências específicas. E que competências específicas de linguagens para o ensino fundamental seriam essas. Nós temos aí 6 competências específicas. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, sejam elas artísticas, corporais, linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzindo conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.